Olá, meus queridos. Aqui é a Valdirene novamente, professora de língua portuguesa do Colégio Tiradentes de Ubá, e nós vamos aqui para mais uma videoaula. O assunto de hoje gira em torno aí dos tipos de sujeito. Vamos lá? Esse conteúdo aqui também já foi visto por nós, mas nós vamos revisá-lo e nós vamos trabalhar aqui com os 5 tipos de sujeito que existem na nossa língua. Então vamos lá? Primeiro a gente vai ver aí o sujeito simples, o sujeito composto, o oculto, o indeterminado e a oração sem sujeito. Vamos então aí para o primeiro sujeito. O que vem a ser o sujeito simples? O sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. Observe essa frase. Eu gostaria muito que vocês usassem aquela exemplificação da aula passada para encontrar o sujeito. Sempre procurar o verbo e fazer a pergunta para ele. Quem? Quem precisa de atenção? Aí eu já achei aí o meu sintagma nominal, lembra? Agora eu vou procurar quantos núcleos possui esse sintagma nominal. Nesse caso aqui, eu possuo apenas um. Se eu possuo apenas um núcleo, eu tenho, então, um sujeito simples, que é aqui o substantivo aluno. Observe a próxima frase. Nós gostamos de sorvete. Pergunto para o verbo. Quem gosta de sorvete? A resposta aqui é nós. Nós temos aí um pronome pessoal do caso reto funcionando como núcleo do sujeito. Então, eu tenho um sujeito simples. Mais uma frase. Minha professora de português chegou. Quem chegou? Minha professora de português. Note que eu tenho aí no sintagma nominal um pronome, um substantivo e eu tenho aí duas palavras caracterizando um termo, ou seja, eu tenho uma locução adjetiva. Qual dessas palavras funcionam como núcleo? Nós vimos na aula passada que sempre vai funcionar como núcleo um substantivo ou uma palavra funcionando como tal, igual nós vimos na frase aí, nós gostamos de sorvete. Nesse caso aqui, a palavra que é o núcleo desse sujeito é o substantivo professora. Então, nós temos aqui também um sujeito simples, ok? Agora vamos para o sujeito composto. Como o próprio nome já diz, o sujeito composto é aquela frase que vai possuir mais de um núcleo. Então vamos lá? Olha, a mãe e seus 2 filhos chegarão amanhã. Pergunto, quem chegarão amanhã? A resposta vai ser a mãe e seus 2 filhos. Note aqui que nós vamos ter 2 substantivos como núcleo, que é o substantivo mãe e o substantivo filhos, portanto, sujeito composto. A próxima frase. Eu, minha colega e meu cachorro brincamos. Quem praticou a ação de brincar? Eu, minha colega e meu cachorro. Note que aqui eu vou ter 3 núcleos. Mais uma vez, um pronome pessoal do caso reto aí funcionando como um dos núcleos. Eu tenho o substantivo colega e o substantivo cachorro. Tranquilo? Agora vamos lá para a próxima. O sujeito oculto. O que vem a ser o sujeito oculto? Sujeito oculto é aquele que não está expresso, mas eu consigo identificar através ou da desinência do verbo ou através do contexto. Olha essa frase. Brincamos muito ontem à noite. Se eu perguntar aqui quem brincou muito ontem à noite, ele não está escrito aqui, mas eu consigo identificar. Só pode ter sido nós. Então, eu sei quem praticou a ação verbal? Eu sei, mas só que não está escrito. Então, é sujeito oculto. Então, vamos lá? Olha essa outra frase. Eu tenho aqui, na verdade, a primeira frase, um período composto. Observe os verbos. Os ladrões pularam o muro e entraram no quintal. Eu tenho 2 ações verbais aqui. Pularam e entraram. Eu sei que quem praticou essas ações foram os ladrões. Mas observe na frase de baixo. Mas foram surpreendidos pelo policial. Eu tenho aqui o sujeito expresso na frase de baixo? Eu não tenho. Eu
tem uma ação verbal aqui representada aí pela expressão foram surpreendidos, não tem? Eu consigo identificar quem foi surpreendido pelos policiais? Eu consigo identificar através do contexto. Eu sei que foram os ladrões. Por isso, então, eu tenho aqui um sujeito oculto, ok? Próximo sujeito é o sujeito indeterminado. Esse aqui, eu simplesmente não sei quem praticou a ação verbal. Observa a frase. Pegaram a minha caneta e não devolveram. Eu tenho duas ações verbais aqui. Pegaram e devolveram. Mas eu consigo identificar? Eu não consigo identificar quem praticou essas ações. Então, por esse motivo, eu tenho aqui um sujeito indeterminado, que eu não consigo identificar quem praticou a ação verbal de pegar e de devolver, ou no caso aqui de não devolver, ok? Oração sem sujeito. A oração sem sujeito aqui, como estamos aí a nível de 7º ano, nós vamos trabalhar só com 3 exemplificações. Existem outras, mas agora não é interessante que nós saibamos, tá bom? Só para a gente não fazer confusão. Então, vamos trabalhar aí com 3 exemplificações. A primeira que nós vamos trabalhar é quando eu tenho um verbo fenômeno da natureza. Eu tenho um exemplo aqui, choveu muito no verão passado. Aí nós vamos ter nevou, ventou, trovejou. A ação verbal aqui é choveu, mas não tem quem pratica essa ação expressa pelo verbo. Portanto, a oração é sem sujeito. Eu tenho também o verbo haver no sentido de existir. Olha a frase. Havia muitos alunos na aula de português. Não tenho como eu colocar aqui um sujeito expressando a ação verbal do verbo havia, tá bom? E eu tenho o verbo fazer no sentido de tempo decorrido. Faz 10 anos, ok? Observe que o verbo haver e o verbo fazer, eles têm aí, como complementos, termos no plural. Olha, havia muitos alunos e faz 10 anos. E ainda assim, ele permanece na terceira pessoa do singular. Por quê? Quando eles estão representando essas funções aí, o haver no sentido de existir e o fazer no sentido de tempo transcorrido, nós dizemos que eles são verbos impessoais, ou seja, não importa qual o termo ali que se refere a ele na sequência, ele vai permanecer na terceira pessoa do singular, tá bom? Agora, que vocês já prestaram atenção nesse conteúdo, eu vou ficar por aqui e vou passar umas atividades aí referente a esse tópico que vocês vão fazer, porque vocês são excelentes. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!